Aleluia. Eu salvo a todos que apareceram, Jesus. Irmãos, vou falar para vocês que realmente para mim é uma vitória estar aqui. Porque, como eu falo pro meu esposo, eu sei pregar o evangelho, só que cara a cara, na conversa, eu não estou acostumada, né, de pregar desta forma. Então eu vou falar que aqui é uma vitória, amém? Irmãos, antes de nós irmos para a pregação, o Senhor tocou no meu coração em falar um pouquinho breve assim do meu testemunho de vida, amém? Pode se sentar, irmãos. Muitos aqui, né, não sabem sobre a minha história, porque é uma situação assim que eu dificilmente converso, somente assim que realmente busca saber, né, da minha vida. Só que o Senhor me tocou que hoje é dia de eu falar o meu testemunho, amém? Irmãos, eu sou uma pessoa que a minha família ninguém é evangélico, ninguém é cristão, né? Eu cresci numa família de católicos, né? Inclusive eu fiz primeira comunhão, fiz tudo isso aí. E só que assim, irmãos, desde pequena assim eu tive uma visão de lar assim feliz, sabe? Porque eu tinha os meus pais até os 13 anos de idade, eles foram casados, né? E aí a gente tinha uma vida boa, meu pai sempre deu uma condição boa de vida, né? E só que veio o que aconteceu que como minha mãe casou nova, ela sentiu a vontade de conhecer o mundo e aí foi que começou as brigas entre ela e o meu pai e veio a separação dos dois, né? Só que assim, irmãos, aí depois disso foi muita luta. Eu tive que cuidar dos meus irmãos mais novos, tive que deixar de estudar, que eu gostava de estudar no período da manhã, passei a estudar à noite para cuidar dos meus irmãos. Só que minha mãe simplesmente se jogou no mundo. Simplesmente ela falou assim, vou conhecer o mundo. E aí deixou sobre mim a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, né? Só que aquilo me incomodava, porque eu não podia viver a minha vida. E aí eu comecei a ter que cuidar dos meus irmãos, ter responsabilidade com a casa, era muita cobrança. E como eu não aceitava aquilo, irmãos, eu batia de frente com ela. Tudo eu jogava no rosto dela, falava as coisas, sabe? Ela pegava todo final de semana e ia pro forró, largava eu com os meus irmãos para cuidar dos meus irmãos, então era muita luta. Era só briga dentro de casa, até que com 18 anos ela me botou para fora de casa. Ela simplesmente me jogou na rua, falou, ó, vai pra rua, porque aqui eu não quero mais. E aí, na época, eu trabalhava, né, porque eu comecei a trabalhar com emprego registrado aos 17 anos. E aí eu peguei, na época eu namorava, e aí eu fiquei na casa do meu namorado, e aí eu acabei alugando uma kitnet e fui morar nessa kitnet. Só que aí, devido a essa situação que minha mãe depois que se separou teve vários relacionamentos, né? E eu ficava naquilo dentro de mim, eu quero uma família, Senhor, eu quero viver uma família, eu quero viver como os meus pais viviam, né? E nisso acabou que eu estava com meu namorado, só que na época ele serviu no exército e tal, e aí tipo assim, ficava aquela coisa meio distante. E eu falei, mas não é isso que eu quero pra mim, né? E aí eu peguei e larguei dele. Foi quando eu conheci o pai da minha filha, né? E aí eu me relacionei com ele e simplesmente eu pensei, logo no começo, né, como todo bom relacionamento, porém, sabe que relacionamento verdadeiro é aquele que a gente se une perante o Senhor, né? Santifica a nossa vida. E aí eu me relacionei com ele, e aí a gente acabou morando junto. E aí foi quando, até o primeiro ano, ele sempre me tratou bem e tal, mas aí quando eu engravidei da minha filha, ele simplesmente mudou totalmente. Começou a me maltratar, a não dar importância para mim, a judiar de mim. Só que assim, o que acontece? Com isso, eu revidava
agressiva também. Porque como era algo que eu buscava nele e eu não encontrava, então eu praticamente jogava tudo, sabe? Eu brigava, xingava e falava que ele tinha que ser um bom marido. Só que até então aí eu via que isso não vinha tendo resultado que eu passei a fazer. Eu passei a maltratar ele, deixando as coisas sem ele fazer dentro de casa. Não cuidava da comida dele, não cuidava da roupa dele. E assim foi, aquilo ali foi desgastando. Aí quando minha filha tinha 4 anos, eu falei, não, Senhor, não dá pra mim viver dessa forma. Irmãos, cheguei a um ponto que eu chorava e eu falava, cadê Deus? Cadê Deus na minha vida? E minha mãe, como eu falo, né, ela não tem conhecimento da palavra nem nada. E ela, por muitas das vezes, ela falava assim, filha, tá mal, tá ruim, agradeça ao Senhor. Não é só no momento bom que a gente tem que agradecer ao Senhor. E aí, a partir dessas palavras, eu comecei a pensar, Senhor, cadê o Senhor na minha vida? Aí eu falei assim, não, mas se eu tenho que agradecer, eu vou agradecer mesmo assim. E aí, nisso, eu comecei a agradecer ao Senhor. E eu comecei a enxergar que aquilo ali não era a vida que o Senhor tinha preparado para mim. Né? E aí foi quando eu me separei do pai da minha filha. Fui morar sozinha. E aí eu trabalhava, cuidava da minha filha, né? Trazia o sustento para casa sozinha. E aí, quando eu trabalhava no Cuca, uma irmã me chamou para ir para a igreja. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada. A única coisa que eu posso buscar mesmo neste momento é o Senhor, porque eu não tenho nada, não tenho família, meus pais simplesmente chutaram e não tá nem aí em tudo que eu passo, meus pais não se preocupam, né? Então eu falei, Senhor, é o Senhor, então eu vou buscar. Por isso, irmãos, eu me sinto como o apóstolo João, o profeta do amor, porque eu fui para Jesus por amor. Então eu falei assim, Senhor, é o que me resta, é ir para ti. E aí eu fui. E ali, irmãos, eu fui conhecendo o Evangelho e o Senhor foi me transformando. Aí, em 3 meses, eu estava me preparando para o batismo lá na Peniel, só que a Peniel ela só faz batismo uma vez por ano, né, no final do ano. E eu comecei aí em maio, só que durante esses 3 meses de discipulado, eu conheci a minha bênção ali, né? Eu trabalhava no Cuca, e aí eu conheci ele, a gente começou a conversar, tudo, né? Só que aí, quando eu conheci, o que eu senti por ele era algo diferente. Porque não foi aquela paixão que muitos sentem, falam assim, nossa, eu tô apaixonado, né? E não foi isso que eu senti, irmãos. Pra ser sincero, eu falo pra ele, ó, eu te conheci, fui morar com você, mas eu não te amava. Eu simplesmente só senti no meu coração, o Senhor falou, é esse aí, né? E ele falou, não vou casar, não vou largar meus pais, não vou largar minha religião. E eu falava, Senhor, é esse mesmo? Ele é esse aí. Então, irmãos, eu persisti, eu insisti, e aqui estamos nós hoje, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu queria resumidamente mesmo falar tudo isso, para vocês compreenderem que muitas das vezes as pessoas falam assim, se você não vai pela dor, você vai pelo amor, e se você não vai pelo amor, você vai pela dor. E, irmãos, eu fui para Jesus por amor a Jesus. Então, nós vamos começar agora, nós vamos para a palavra. Também foi luta, viu, para escrever essa palavra, porque eu comecei há umas semanas atrás a pregação, porém, eu comecei a ler a pregação e falei, mas não tem a ver com o tema de maio. Esse tema tem a ver com o que vai vir ainda, né? Aí, quando foi hoje de manhã, irmãos, eu comecei a ler a palavra e o Senhor começou a ministrar a palavra em mim. E eu falei, Senhor, não é que essa palavra tem a ver com o tema deste mês? Então, vamos lá. Nós estamos no último dia do mês de maio, né? Do tema Vida Santificada para Frutificar, amém? O tema é 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mas eu quero ler para os irmãos o texto que está em João, capítulo 17, versículo 17 ao 19. Aleluia.
Glória a Deus. João 17, versículo 17 ao 19. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Aleluia. Glória. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É João, capítulo 17, versículo do 17 ao 19. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui o texto diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, aqui neste texto o Senhor já nos diz que a única maneira da santidade, da santificação da nossa vida é através da palavra do Senhor. Amém. Não tem como a pessoa se santificar sem ler a palavra do Glória a Senhor. Deus. Porque é ela que traz renovação ao nosso espírito, à nossa alma. Porque é através dela que nós conhecemos verdadeiramente Aleluia. o sacrifício da cruz, que verdadeiramente o Evangelho nos ensina a viver uma vida santificada. Amém, irmãos? Irmãos, aqui também o Senhor Jesus fala que Ele mesmo se santificou, né? Para poder nos darmos como exemplo, para que possamos, através dele, nos santificar. Amém? Agora, irmãos, eu gostaria de ler o capítulo de João 15, que inclusive o nosso irmão Marlon falou agora há pouco sobre ele. Eu creio que o Senhor já estava falando desde o começo do culto, amém? Se alguém puder ler para mim o versículo do 1, 2 e 3, nós vamos ler ele por etapa. É capítulo 15, nós vamos ler do 1 ao 5, só que eu vou começar com o versículo 1, o 2 e o 3, amém? Aleluia. Amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele corta, para poder mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Amém. Aleluia. Irmãos, aqui vocês percebem que Jesus diz que nós somos limpos através da palavra, amém? Glória a Deus. Então não tem como a gente se limpar se a gente não ler a palavra. Amém. Então aqui ele fala para nós que temos que santificar. E aquele que se santifica, que não se santifica, ele lança para fora. Então, irmãos, temos que buscar nos santificar. Porque se a gente não se santificar, o Senhor vai lançar para fora dele. Misericórdia. Né? Porque ele é a videira verdadeira. E o ramo que não dá fruto, ele lança fora. E como que ele se santifica? É o próprio Senhor Jesus que nos ajuda a nos santificar. Amém? Então, irmãos, para viver uma vida santificada, busque através da palavra. Porque se você não meditar na palavra, não tem como. Verdade. Sabe? Eu tenho visto isso porque, assim, para a gente ler a palavra do Senhor, a gente tem que ser espiritual. Porque a palavra é espiritual. Tudo que é falado aqui nessa palavra, irmãos, não é carnal, gente. Se a gente tentar entender com os olhos humanos, a gente não compreende. Verdade, Senhor. A gente só compreende se a gente olhar com os olhos espirituais. Glória a Amém? Deus. Então, eu gostaria de continuar no versículo 4. Se alguém puder ler para mim. Aleluia. João 15, 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui o Senhor Jesus já resume tudo, né? Que se a gente não permanecer nele, não tem como dar fruto. A gente só dá frutos se a gente permanecer na vida verdadeira. Amém? Irmãos, isso só é possível quando cremos verdadeiramente no sacrifício
Calvário. Porque se não cremos, não tem como. Porque senão a gente não dá a vez para o Espírito Santo fazer a nossa transformação. Porque a nossa transformação veio através do sacrifício da cruz, só que o próprio Senhor Jesus falou que a gente só teria essa transformação quando Ele fosse ao Pai e Ele mandasse o Consolador para nós. Então, irmãos, para a gente receber o Espírito Santo, a gente precisa reconhecer o sacrifício da cruz de Jesus. Porque sem esse reconhecimento não tem como ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém? E como diz aqui, aleluia, porque se não cremos na obra, não podemos receber o Espírito Santo. Amém? E se a gente não crer na obra, também não tem como o Senhor, o Espírito Santo trazer sobre nós um fruto, né? Porque aqui a passagem fala que assim, se estiverdes em mim, peraí, só um minutinho. No versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, eu tire. É aquela que dá fruto para aquela que dá o fruto para que dê mais frutos, amém? Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus nos fala que Ele mesmo nos limpa para poder nos dar o fruto do Espírito Santo, né? E o fruto do Espírito Santo que nós já conhecemos, que está em Gálatas 5:22, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, que em algumas versões fala a fidelidade, mas essa fidelidade é a nossa fé em Cristo Jesus, amém? A mansidão e a temperança, amém? Se a gente continuar lendo aqui no texto de João, no capítulo 15, no versículo 9, ele fala justamente do primeiro fruto, que é o amor, amém? Vou ler para vocês o versículo 9. Glória a Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, irmãos, não tem como o nosso irmão Marlon falou no começo do culto, não tem como você chegar ao Senhor se não for por amor. Né? Porque Ele é amor. E se a gente não o amar, não tem como a gente só chegar a Ele, porque a gente só chega por amor, gente. Não tem como. O amor é o maior dom de todos, porque o amor ele é sofredor. O amor ele tudo suporta, ele tudo supera. O amor é que nos faz permanecer firme no Senhor, porque se não for por amor, a gente permanece na vontade do Senhor, na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. E agora nós vamos continuar no versículo 5. Glória a Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Glórias, aleluia. Então, irmãos, aqui vocês compreendem que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer, né? O próprio Senhor Jesus nos ensina que para a gente conseguir alcançar a santidade, a nossa santidade, é só com Ele, irmãos. Não tem outro caminho, é só Ele, porque Ele padeceu por nós, Ele padeceu pelos nossos pecados. E o único capaz de nos limpar e nos purificar é Ele. Não adianta a gente lutar com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. A gente vai perder, irmãos, essa batalha. Não tem como, porque Ele padeceu por nós e só Ele pode nos purificar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, devemos viver uma vida de dependência no Senhor, né? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas sobre a nossa vontade. Muitas das vezes a gente toma atitudes na nossa vida sem consultar ao Senhor. Por isso quebramos a cara. Por isso que devemos fazer como Jesus fez. Nós temos que falar para o Senhor: Senhor, faça em nós a sua vontade. Porque o Senhor Jesus fala: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Amém? E por muitas das vezes padecemos, irmãos, padecemos de verdade, porque nós queremos fazer as
coisas pelas nossas próprias vontades, né? E a gente não consulta o Senhor antes de fazer qualquer coisa. Então, irmãos, que a partir de hoje você possa tudo colocar diante do Senhor. Porque se a gente quer viver uma vida santificada, a gente tem que obedecer ao Senhor. E para a gente obedecer, tudo e todas as nossas atitudes têm que ser primeiramente consultado ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Efésios 8:9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Irmãos, as pessoas confundem muito essa questão de fazer a obra. Como, por exemplo, como está em Tiago, que fala que a fé sem obras é uma fé morta. A obra se refere à transformação em que Jesus faz em nós através da nossa fé. Né? Que não fazemos, eu e você, muitas das vezes a gente pensa assim, as pessoas falam assim, eu vou para a igreja, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu vou lá, louvo, canto, limpo a igreja, faço... Mas não, irmãos, a obra aqui é espiritual. A obra é a transformação que o Senhor Jesus faz em nós. A obra é a glória de Jesus na nossa vida, amém? Porque aqui em Efésios fala para que ninguém se glorie. Então, irmãos, não é o que eu ou você faz, a glória do Senhor. Então, essa obra que está em Tiago, que fala que a gente é salvo pela fé, mas não por obras, quer dizer, que quando a gente faz, a gente tem a nossa fé em Cristo Jesus, Ele faz a obra em nós, e automaticamente, através da obra que Ele faz na minha e na sua vida, muitas vidas serão transformadas. Porque as pessoas conhecerão Jesus através de nós, através das nossas ações e das nossas atitudes. Então, irmãos, deixa o Senhor Jesus fazer a obra em você. Para de querer fazer as coisas com a sua própria força, com o seu próprio braço. A gente vai perder, irmãos. Não para de lutar. Não tem como a gente vencer sozinho. Não tem como a gente vencer o pecado da nossa vida sozinhos. Amém, irmãos? Eu queria muito, assim, o Senhor tocou muito no meu coração esses dias, essa palavra, porque é como eu falo para minha esposa, eu sou do tipo de pessoa que eu sou assim. Eu vivo a minha vida, só que em constantes situações da minha vida eu fico assim, isso está acontecendo. Aí eu fico pensando, meditando, por isso a importância de guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Eu fico meditando e falo, Senhor, o que a sua palavra fala sobre isso? Irmãos, por incrível que pareça, o Espírito Santo sempre ministra uma palavra no meu coração. Porque essa é a verdadeira transformação do Senhor Jesus, é que a gente medite na palavra dele de dia e de noite. Então, várias situações na nossa vida que passamos, às vezes a gente pode falar assim, não, é besteira. Gente, busca na palavra do Senhor, porque tem resposta para todas as situações que a gente passa, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui em Efésios diz que a gente é salvo pela fé, não por obras, né? Porque para que ninguém se glorie, amém? E o único que é capaz de vencer o pecado em nós é o Senhor Jesus Cristo, amém? Por isso, irmãos, eu dou um conselho para vocês: não tente vencer o pecado com suas próprias forças, entendeu? Porque não tem como, irmãos. É uma situação assim que, por mais que a gente tente, a gente fala assim, não, eu vou lutar contra o pecado, eu vou conseguir. Não, irmãos, não vai conseguir, não vai. É ilusão achar que você vai conseguir com as suas próprias forças. Porque eu tenho 2 exemplos bíblicos que o Senhor me deu de pessoas, uma que foi lutar com as próprias forças e se deu mal, e a outra que se rendeu a Jesus. Para a honra e glória do Senhor, Ele alcançou a misericórdia do Senhor. Né? Eu quero ler com vocês o capítulo de Mateus, capítulo 27. Se alguém puder ler para mim, por favor. Versículo do 3 ao 5. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. 27, 3 ao 5. Do 3 ao 5.
poderia purificá-lo dos pecados dele. Mas ele não fez assim. Ele simplesmente, irmãos, tentou com a própria força dele tirar aquele sentimento de dentro dele, né? Ele simplesmente tirou a própria vida, irmãos. Tirou a vida por quê? Porque ele não quis voltar àquele que realmente pode transformar a vida dele. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando eu digo assim, não é pela sua própria força que você vence o pecado. Por quê? É suicídio. É como Judas. Não tem como a gente vencer o pecado pelas nossas forças, irmãos. Não adianta você se arrepender, só que você está ali lutando. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou fazer mais... Não, irmãos, não tem como. Entrega, se lança aos pés de Jesus e fala: Jesus, tira de mim esse pecado, porque eu não consigo sozinho. E a gente não consegue, irmãos. Não adianta. Você pode falar assim: hoje eu não vou fazer tal coisa. Não adianta, irmão. Você acaba fazendo, pecando. Mas por quê? Porque você não entrega para Jesus o seu problema, não entrega para Jesus o seu pecado. Purifica, Senhor. Lava, Senhor. Limpa. É o Senhor Jesus que faz, irmãos. Se a gente for tentar pela nossa própria força, vai fazer igual Judas. Vamos nos suicidar. Vamos tirar a nossa vida que nós alcançamos com o Senhor Jesus. Nós vamos simplesmente jogar ela fora, como Judas jogou. Então é isso, irmãos. Não adianta a gente lutar contra o pecado. Porque a palavra diz, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que a palavra, muitos daí falam que a letra mata, né? Que é sobre os 10 mandamentos. Por quê, irmãos? As pessoas tinham ciência dos 10 mandamentos, mas continuavam pecando. E aí acabava que, né, a maioria das leis era você tinha que cumprir através da sua própria morte, né? Mas por quê? Porque eles estavam tão assim, se apegados a isso, que acabavam fazendo muitas outras coisas que desagradavam ao Senhor. Então, irmãos, quando a palavra diz que a letra mata, é porque a gente é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O próprio Espírito Santo é quem coloca a palavra dele no nosso coração. O próprio Espírito Santo é que testifica em nós a palavra do Senhor, os 10 mandamentos. Ele nos constrange, porque o Espírito Santo ele foi enviado para poder nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, sem o Espírito Santo não tem como ser convencido. E o Espírito Santo só vem quando você realmente se rende ao Senhor Jesus. Precisa se render. Não adianta querer lutar contra a sua própria força, contra o próprio braço. Vai morrer. Né, irmãos? Então, que a partir de hoje você acorda de manhã e fala: Senhor, guarda minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha família, que faça a sua vontade em primeiro lugar na minha vida, amém? Porque, irmãos, eu sou do tipo de pessoa que se eu não consagrar o meu dia ao Senhor, eu acordo, e se eu não consagrar o meu dia ao Senhor, irmãos, dá tudo errado. Dá tudo errado. E eu falo assim, é como eu sempre falo com meu esposo, eu sou do tipo de pessoa que eu não tenho planos. Eu não planejo o futuro, não planejo o que eu vou fazer no dia de amanhã ou na semana que vem, não, irmãos. Eu vivo cada dia conforme o Senhor, Ele coloca os planos na minha vida, os planos dele na minha vida, porque tem coisas que às vezes eu vou fazer num dia e eu penso assim, mas eu não planejei isso, mas eu vou lá e faço, porque o Senhor queria que eu fizesse aquela situação. Por quê? Porque quando eu consagro o dia ao Senhor, o próprio Senhor ele vem e faz a vontade dele na minha vida. E assim deve ser a vida do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. É viver para a vontade de Deus, para a vontade do Pai. Não é a nossa vontade. Não é a nossa vontade que prevalece. Por isso, irmãos, a palavra de Deus fala que o dia de amanhã ele pertence ao Senhor. O que passou, a gente não pode mais fazer nada. A gente não pode voltar atrás e mudar. O futuro pertence ao Senhor. Mas o nosso futuro também depende das nossas ações do dia de hoje. Por isso, é muito importante a gente consagrar a vida ao Senhor, porque as nossas ações vão ser
E automaticamente isso vai transformar e mudar o nosso futuro. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o segundo exemplo, que está em João, capítulo 21. Se alguém puder ler para mim, do versículo 15 ao 17. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 21, 15 ao 17. Glória a Deus. Depois dele andar, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que este? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: Apacenta minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta minhas ovelhas. 7. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus. Irmãos, você vê aqui o segundo exemplo, né, que foi de Pedro. Irmãos, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou para ele se ele o amava quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes ele negou, 3 vezes o Senhor Jesus falou assim: Tu me amas, Pedro? Pedro disse: Tu bem sabes que eu te amo, Senhor. Então é isso, irmãos. Se renda ao Senhor Jesus, se renda ao amor dele. Porque aqui, ó, Pedro se rendeu ao amor de Jesus. E aqui, a Bíblia fala que ali foi a restauração de Pedro. O Senhor restaurou naquele momento. E o que todos sabem, né, é que a partir disso, Pedro foi transformado e ele foi um grande pregador do Evangelho. Foram muitas vidas resgatadas através dele. Então, irmão, você vê aqui que a diferença de você pecar e você falar: Senhor Jesus, me ajuda, tira o meu pecado, né? Porque aqui Pedro foi o próprio Senhor Jesus que tirou o pecado dele. Foi por amor, irmãos. E é por amor que estamos aqui hoje. Por isso que eu falo que eu me vejo muito no profeta, ou no apóstolo João, que é o apóstolo do amor. Porque é por amor, irmãos. Porque se não for por amor, a gente não suporta. Irmãos, eu falo diariamente na minha vida é luta. Para mim, montar essa pregação foi difícil. Porque eu falo com o meu esposo lá em casa, quando ele vai montar a pregação dele, né? Eu fico lá, eu cuido dos meninos, não dá trabalho pro pai de vocês não, deixa ele montar a pregação dele e tal. Só que na minha vez, o bicho pega. Por incrível que pareça, o bicho pega. Eu falo pra ele tudo, na hora de eu orar, na hora de eu ler a palavra, até na hora, irmãos, de eu tomar um banho, de eu ir no banheiro, é uma luta. Aí eu falo: Senhor, por que essa luta? Muitas das vezes eu me questiono e fico: Senhor, por que essa luta? Aí o Senhor Jesus fala assim: eu não disse para você que para você me servir, você vai ter que padecer pelo meu nome? E é sobre isso, irmãos. Se não for por amor, a gente não aguenta. Se não for por amor, a gente nem levanta da cama, né? E eu falo para vocês, eu estou aqui por amor ao Senhor. Porque para mim é difícil estar falando aqui, para ser sincera. É difícil porque eu pensei, eu não vou conseguir, até falei com a pastora, eu não vou conseguir porque eu não estou acostumada. Eu não estou acostumada a falar assim dessa forma. Eu sou aquele tipo de pessoa que nem o meu esposo fala: olha, você prega aí, porque eu passo o dia inteiro. Ele fala assim: vocês acham que a gente fala bastante. Porque, irmãos, é o tempo todo pregando na orelha dele. Ele prega e acontece alguma coisa, a palavra de Deus diz assim, 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 assado. Aí ele faz outra, a palavra de Deus faz assim, assim, assado. Porque eu sou assim, tudo eu uso a palavra do Senhor. Tudo eu vejo a mão do Senhor. Desde o amanhecer até o dormir, a mão do Senhor na nossa vida. Amém. Amém, irmãos? E assim, de verdade, por incrível que pareça, a minha pregação já é
do meu próximo. Eu amo ao Senhor primeiramente, porque se tudo que eu tenho, eu falo, eu dou graças a Deus, porque foi o Senhor que me deu. Porque, irmãos, como eu estava falando no começo, eu cresci num lar com uma família destruída, né? Eu não tinha visão assim de família, porque tudo que eu passei, depois que meu pai se separaram, eu falava assim, nossa, tem tudo pra ser casamento frustrado. As pessoas falavam assim pra mim, Giane, como você, diante de toda essa situação, ainda consegue viver da forma que você vive hoje, né? Que as pessoas falam assim, nossa, você tinha tudo pra se jogar nas drogas, você tinha tudo pra entrar na prostituição, e não foi o que você escolheu pra sua vida. Mas foi porque, irmãos, eu creio na palavra do Senhor, que o Senhor fala que Ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe, porque realmente tudo na minha vida foi contra a contramão do mundo. Foi contra, porque tudo que eu passei desde pequena até hoje, eu falava, Senhor, não era para estar aqui. Eu tinha muitos outros caminhos para estar aqui. Mas eu estou aqui por quê? Porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor foi atrás de mim lá no mundo. Foi o Senhor, porque uma pessoa que eu nem tinha muita amizade, que eu não conhecia muito, e ela simplesmente me convidou para ir para a igreja, e eu falei, Senhor, eu vou porque eu não tenho os meus pais que me dê atenção, que se preocupem comigo, eu não tenho ninguém por mim. Então eu pensei, eu vou porque o Senhor me amou. Eu vou porque o Senhor me ama. Então eu fui, irmãos, e lá eu tive verdadeiramente a transformação. Eu criei no Senhor Jesus. E por isso, irmãos, quando eu conheci a minha bênção, eu simplesmente falei, Senhor, agora eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer igual. Então tudo aquilo que eu sofri no meu primeiro relacionamento com o pai da minha filha, eu falei, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Muitas das vezes a gente entrava numa discussão de casal e eu podia rebater ele do mesmo jeito. Ele não era fácil não, irmãos. Ele era casca-grossa. O bicho era uma ferradura afiada que, olha, só Jesus na casa. E eu falava assim, tá bom, você vai brigar? Briga sozinha, não vou brigar com você não. E eu falava, irmãos. E aí ele ficava bravo porque eu não brigava com ele e ficava com a cara emburrada. E aí ele virava a cara de um lado, virava do outro, mas eu falava assim, não vou brigar com você não. Você pode gritar comigo, mas eu não vou gritar com você de volta. E foi assim, irmãos. E foi assim que automaticamente o Senhor foi transformando a vida dele. Foi através do testemunho da minha vida, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Porque o Senhor Jesus me resgatou há 10 anos atrás. Eu me batizei tem 3 anos, mas o Senhor Jesus me resgatou há 10 anos. E foi através da transformação da minha vida que nós ganhamos aquela pessoa ali maravilhosa para Jesus. E eu creio, irmãos, que assim, nós estamos passando por essa luta, que nós estamos passando por essa peleja, porque o Senhor Jesus quer, através da vida dele, continuar ganhando frutos. Porque tem muitas pessoas para ser salvas ainda na nossa vida. Tem a minha família, tem a família dele. Cada um de vocês tem familiares de vocês. E vocês acham que o diabo vai ficar assim, achando que a gente pode, através da nossa vida, ganhar outras vidas? Não, irmãos. Eles vão querer derrubar a gente primeiro. Ele vai querer derrubar. Ele vai se levantar para derrubar a gente. Mas o diabo, ele levanta para cair. Por isso é que dentro do meu coração vem as adversidades e as lutas e eu falo, Senhor, por quê? Ele fala, eu não falei que tinha que padecer pelo meu nome? Então, irmãos, a gente padece mesmo. Se a gente querer entrar no céu, a gente vai ter que padecer pelo nome de Jesus. Se o próprio Senhor Jesus sofreu aqui nessa terra, quem dirá nós? Mas a transformação da nossa vida, a santificação, irmãos, vem através do sangue de Jesus. Amém? Por isso, irmãos, entregue ao Senhor as suas lutas, as suas pelejas. Entregue ao Senhor o seu eu. Porque o nosso eu, somente o Senhor pode transformar.
Não tem como a gente transformar pela nossa força, né? Porque como foi falado, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então não tem como eu falar assim, eu vou vencer o pecado sozinho, porque senão, se eu vencer o pecado sozinho, agora vai ser minha, não vai ser de Jesus, né? Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos guardassem essa palavra no coração de vocês. Amém? Que a partir de hoje nós possamos viver para Jesus, viver uma vida santificada em Cristo Jesus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, mas deixa que o próprio Senhor Jesus nos santifique. Amém? Glória a Deus.